Hoje Deus olhou pra esse reboque aqui e falou: eu vou exaltar esse humilhado. Fala galera, Daiane que me trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje vai ser uma mistureba de coisa, porque chega que a gente mexe com tanta lasanha que acaba acumulando o projeto. E hoje eu quero colocar um ponto final nisso, pelo menos no reboque, sério. Ele é muito judiado, ele é guerreiro, tá com nós em vários resgates. Não sei quanto tempo faz que nós comprou, você lembra, Henrique? Faz um ano já, Luqui? Já deve fazer um ano? Já. Oh, mas ele já passou por poucas e bobas, viu? Acabei de olhar aqui, tem 1 ano e 2 meses que comprei esse reboque, porque tava sem condições de arrastar carro ali com corda, enfim, tava terrível. Então esse reboque foi a mão na roda. Paguei 8 mil reais nele, comprei sem minha vontade. O Henrique, ó, buzinou, falou, a gente precisa. Aí eu e foi a melhor compra. Descobri que realmente precisa. A gente carregou a Kombi, o Volvo. Comprou só esse carro velho, tá vindo pra cá. Eu vendei esse quilo aqui. Aí para de vir carro velho. E tá sem condições esse reboque, porque até que o Henrique deu uma alongada nele, porque ele era muito curto, não era todo o carro que cabia, mas o Henrique alongou, tipo, fora de eixo, então ficou meio que um reboque rebaixado. Você coloca, vamos supor, a Kombi, o Volvo, que é um carro mais pesado, ele senta no chão. Rebaixa também, porque não tem um pneu certo, isso aqui não é um pneu de carga. Então tá tudo errado, gente, tá tudo errado. Vou mostrar. A divisão certinha aqui, ó, vinha até aqui. Ele parava aqui, só que o pneu ficava quase que caindo. Aí eu tive a ideia, vamos aumentar aqui, eu coloquei essa chapa aqui, tudo, ó. Aumentei, só que o peso veio muito para trás, porque o centro, o eixo dele, mostra o centro do reboque. Tá bem longe. Aí, tem muita parte para cá e pouca parte para frente, então a gente vai ter que aumentar a parte da frente, isso dentro do projeto, porque a gente não pode fazer muita alteração, senão dá problema com o documento. Sim, isso aqui tá documentado, tudo certinho. Tá documentado para tantos quilos lá, isso aqui não excedeu, não tem nenhum problema. Aí a gente vai fazer com que atenda a gente, né, carregar carro aqui. Exatamente. Então chega de andar com o reboque com o pneu estourado, porque não tá com o pneu certo. Chega de correr risco, gente. A Kombi do Tio quando a gente buscou, bateu na minha caminhonete e amassou. Gente, eu acho que foi a pior dor. Por causa desse espaço aqui, tá curto, tá vendo? A ponta aqui do engate. Ela não tinha freio. A Kombi também não tinha freio, era da ponta ali até aqui. Então a gente precisa aumentar essa parte pra ele ter um limite de segurança. Então a gente vai dar um jeito nisso agora, fora que vamos deixar com estilo também, né? Não podemos colocar a cor porque tá no documento vermelho, mas vamos deixar mais bonito. Isso aqui nem tá vermelho, tá um marrom, pra quem uma ferrugem. Pra quem lembra do Volvo, você lembra que a Dina buscou e não tinha onde encher o pneu do Volvo? Eu tô pensando em embolar. Não. Vamos deixar no ar, Vai vir muita coisa legal com esse reboque. Outra coisa também, daí, que a gente tá sofrendo muito com esse reboque é sobre quando a gente puxa o carro pra cima, a gente precisava de alguma coisa... Só. Não vou falar muito. Força. Não uma, temos duas. Gente, eu tô lascada, sério. Não, a gente vai fazer o melhor projeto. Com muita coisa diferenciada, então vamos começar os trabalhos que eu tô ansiosa. Bora! Qual que vai ser o próximo passo agora, Luquinha? Pintura. Aí você forçou, Luquinha. Esse aqui, tem um parafuso aqui, Luquinha, que eu vou ter que arrumar, ó. Você tira esse parafuso aqui, ela é tipo basculante. Tipo não, ela é basculante, né? Você solta o parafuso e ela desce. Eu acho que a gente vai ter que soltar ele agora, Lucas. Dá pra saber quando a gente gosta do projeto, né? É interessante. Aí esses carros velho eu não animo mais não, daí. Vai ter que animar, né? O único carro velho que eu gosto é daquele ali, ó, Fusca. Não é carro velho não, é carro clássico. Carro antigo. É só isso aqui, só. A Daiane arruma uns carros, Luquinha. Gente, o tanto que é bom ver a metamorfose do carro, é da hora. Ó, a gente vai arrumar esse reboque aqui, mas se não sobe carro velho nem mais não. Eu juro. Primeiros recortes aqui foram feitos.
É um recorte, olha pra vocês verem, é um corte que vai aumentar. A ideia aqui é aumentar 33 centímetros. Será que assim a roda vai ficar no eixo, gente? Vai ficar no centro? Aí a gente consegue separar mais o reboque, né? Tipo, Vai ficar mais proporcional ao vai ficar peso. equilibrado. Aqui o Henrique fez um corte, porque ele que manja de corte, gente. Eu Aqui, ó. confesso que eu não sou muito boa. Quando a gente precisa fazer uma peça 90 graus, pra fazer Deixa um eu canto. perguntar ao Tio Luquinha se ele sabe como é que chama isso aqui. Sabe, Tio Luquinha? Metalão. A gente usou muito no desbravador, que é esse carrão que tá debaixo da capa aqui, ó. O Henrique tinha moldes em papelão dos ângulos, você lembra, Henrique? Lembra, pra fazer... Você não sabe o nome? Não, a gente, pra fazer isso aí que você tá falando, boca de lobo. Ô, deixa o Luca falar. Boca de lobo no metalão também. O Boca de Lobo. Achava que era só no tubo. Ué, é onde você quiser, Aqui ué. a gente precisa fazer um ângulo ali, ó, 90 graus. Então eu cortei em 45 aqui e 45 aqui, formando um 90 graus. Eu vou fazer a solda, essa peça vai encaixar aqui, ó. Aqui, ó, o pneu do carro para aqui, ó. Eu queria que o pneu fosse mais pra frente pra gente equilibrar o peso que eu tava falando. Então, Será que vai ficar menos rebaixado assim, Henrique? vai, porque o peso vai estar na frente, lá vai erguer a traseira. Confia, tio Peru. Mas com um pneu maior, a gente vai trocar as rodas por rodas maiores, você tá com a roda errada. É? Aí eu vou colocar aquela peça aqui e a gente vai conseguir equilibrar isso aqui. Será que vai dar certo, Mostra a Luca? peça inteira. Vai. aí. Vai dar certo? Acredito nele. Acredita? Eu também tô acreditando, Henrique. Olha lá. Acredito em você. Agora é só soldar aqui e depois solda ali. Let's go, então. E já começou as soldas por aqui e eu tô só me perguntando como que esse espacinho aqui de nada vai fazer parar o rebote de gangorrar, vai ficar mais equilibrado? Como que você me explica isso, Henrique? Porque o peso do carro vai estar aqui, né? A roda vai estar aqui. Sim. Porque Então, a gente entra com o carro tipo Fusca, a gente tem que entrar de ré. Agora o carro Que é o com motor ficar na frente, atrás. o carro com o motor na frente, o peso vem pra frente. Isso não tava acontecendo porque tava limitando aqui. Agora a gente consegue fazer um negócio legal. então, e a diferença é pouco, aí pra você ver, né? Devia ter arrumado isso aqui faz muito tempo. 30 e poucos centímetros. né? 33, eu acho que nós falou. Enquanto o Henrique tá fazendo as soldas aqui, porque eu desisti de aprender solda, sério, eu sou péssimo. Então eu deixo pra ele, pro tio Luquinha, eles são feras na solda. Mas enquanto isso, olha o que chegou pra mim, na verdade chegou pro Volvo, lá do Desmanche Alto Mogi. Gente, o pessoal aqui, ó, do Desmanche Alto Mogi salvou o rolê, porque o alternador do Volvo não teve conserto, tá podre. Tá todo quebrado a carcaça, não pegou solda, sério. O rapaz falou que começava a soldar lá no mínimo com a vareta mais fina que tinha, mesmo assim tava esfarelando, tava poroso, sabe? Tava muito velho. Tava muito velho. Olha que capricho. Mandou a peça limpinha, toda embalada. Aí, gente, ó, precisou de peças. Qualquer tipo de autopeça, né? Lá tem todo tipo de carro que você pensar. Vou deixar aqui o contato na descrição. Tá aparecendo aqui no vídeo também. Eles são fera. Valeu, Julinho. Abraço. E os caras é amigo nosso também. Tamo junto É aí. isso aí. Além de parceiro, a gente é amigo. Os caras é muito gente boa. Pode chamar eles aí, ó. Você vai achar a peça pro seu carro, porque tem pro Volvo. Então tem qualquer coisa. Vamos instalar lá então? Tomara que seja isso mesmo, né? Olha aí, eu fiz merda, dessa vez fui eu. Como o elevador tá ocupado, a gente pôs o jacaré de baixo, o jacaré pegou no kart e furou o kart. Olha aí que beleza. Agora ele tá lascado, velho. Era só andar agora. Era só pôr no elevador e colocar a correia e andar. Mas não, agora complicou. Agora a gente vai ter que pôr no elevador de qualquer jeito, tirar o kart, que é muito difícil, levar pra soldar e pôr de novo, pôr o óleo. Que trampo. Estragou tudo por baixo. Fez um furo, né? No kart. Aqui, essa parte que pegou aqui, ó, do jacaré. Estamos quase, tio Peruca. Só parece que 2 parafusos. Aí eu vou tentar. Se tiver faltando mais algum, eu vou vendo na hora. O tio Luquinha ficou com uma missão bem chatinha. Mais que ele mesmo quis fazer. Ele falou assim, ó, não vamos colocar esse carro no elevador não, vai dar muito trabalho. Eu Porque tem tento muita tirar coisa aqui. na frente. Vamos ver se tem que ser aqui mesmo. Aí ele já tirou essa barra que passa aqui na frente, sabe? Aqui, nossa, mas que bateu. Vai caindo, vai dar certo. Esse mesmo, esse mesmo. Se estragou é porque tem carro.
E enquanto isso, o Henrique... Gente, olha que trem mais bruto ficou. Eu achei que você não ia colocar esse reforço, Henrique. Aí sim. Porque Não, sim. eu tô usando uma chapa aqui, chapa 16. Não é uma chapa muito grossa. Eu também não quero um projeto muito grosso porque fica pesado. Sim. Então tem que ter essas estruturas, porque aqui tá mais ou menos o rumo do que o pneu vai ficar. Aí tem essas Entendi. estruturas. Agora o que eu vou fazer? Essas chapas aqui, ó, vai fazer o preenchimento, ó. Muito bom mesmo. Só que agora eu tenho que pegar o limite do pneu. Aqui tem cuca. Aqui, ó. Eu tô triste, cara. Por Triste quê? Porque furou o cárter. Era O só Henrique bota tá correr. soldando aqui, ó, mas a cabeça dele tá lá no Volvo. Acontece, Henrique. Indignado, cara. Acontece. O cárter é muito fino, é de alumínio. Na hora que você pôs, na hora que eu coloquei o jacaré, fiz assim, aí começou a pingar óleo. Relaxa, acontece. Aí furou. Mas enquanto a partida, Tá dando certo aqui lá. tá dando certo também. O Luquinho tá tirando o cárter e aqui eu vou tirar essa parte aqui, velho, que é o limitador do pneu. Pra passar pra frente. É, o que eu faço? Agora eu corto aqui, ó. E o bom é que a gente usa o nosso corte plasma. Sério, mamão. Aqui, ó. Mesma coisa de cortar manteiga. Eu que não sou muito fã de faísca, corte, mas os meninos que já gostam mais, já não Devia fica aprender, assim. que é muito bom, viu, Dai? Eu não sou muito... Eu sou mais de lixar carro, polir, eu sou mais dessa área, mas quem sabe um dia eu não É animo. bom, se você anima aí, ó, você pega uma solda, nem que seja solda elétrica de eletrodo, pega uma lixadeira, uma solda e começa a fazer coisas. Vai numa ferramentaria, compra chapa, compra metalon. É igual o tio Isso aqui Luquinha. a gente distrai, cara, é bom, ué. É igual o tio Luquinha, essa semana eu tava na oficina dele, aí ele abriu um armarinho que ele tem lá, tinha várias coisas nada a ver. Ele, nossa, eu posso criar tanta coisa aqui. É legal. Eu falei, tá loucamente de vocês, é muito, tá louco amplo. Vai sobrar a chapa, sabe o que eu vou fazer com essa chapa, velho? Eu vou Jogar fazer, fora. vou fazer um... Que jogar fora? Tô brincando. Vou fazer um negócio pro reboque, uma maleta pra guardar ferramenta, as coisas. Que aí a hora que vai resgatar, só põe dentro. Não, nem põe dentro, né? Eu só Já tá no preciso lugar. dividir isso aqui em 4, aí eu faço uma maletinha, vai ficar legal. Bacana, vamos lá então. Ansiosa pra ver. Agora aqui na frente falta só tirar os pontos aqui da frente. E notícia boa aqui com o tio Luquinha. Acabou de tirar todos os parafusos e falou que tá saindo. Eu preciso de um favor. Ah, Olha lá em cima do motor. Ai, meu Sabe a Deus. vareta de óleo? sei. Tem um parafuso que segura ela, tem? Tem. Tira só ele. Sim, senhor. Vou tirar aqui. Tem um joelho ali no meio que eu pulando. É, porque o local é difícil acesso. Não tirou. Nunca tirei isso de um carro. Ele tem uma vedação aqui na ponta, ó, pra não sair óleo. Bacana. Ai, Henrique! Meu Deus! Tem óleo aí dentro. Aí, ó, Cadê o saiu. pote? Eu vou pegar. Tô segurando aqui com a mão. Meu Deus, Luca, eu nunca Ô, cheguei nessa parte. Eu achei que era um cárter. Segurando com o dedo pra não cair óleo. Ah, entendi. Eu vou pegar um espinho. Eu achei que era um cárter, mas ele tirou a metade do motor ali. Por isso que eu não queria tirar, cara. Ali o pedaço do... Tá aqui, ó, do cárter, tá ali, ó. Aqui, Henrique, a tua arte aqui, ó. Achou? Ou é um pedaço grande? Ah, ia ter que tirar o cárter de todo jeito. Ó. Como que você ia ficar aí dentro, Luquinho? Gente, eu acho que o Luca tá com um pouco de dor. Vai, Luquinho, pode virar, vai. Chega mais pra cá um pouquinho. Vou fazer igual aquele dia, vai. Cair fora. Aí. Não, é uma lambança, é coisa simples, cara. Eu fiz uma lambança. Acontece. Tem muito óleo? Não aceito erros. Segura aí, pô. Pode encostar ele no balde. Aí, ó. Não precisa nem tirar o tambor, já sai pelo furo. Olha o tamanho do furo que eu consegui Agora fazer. resta saber, vai pegar solda? Claro, é alumínio. Mas o alternador não teve conserto. Não, isso aí é um buraquinho, né? Nem que a gente tampa aí com Durepox. Que trem mais ajeitado. Oh, ficou bom, Henrique. Será que esse espaço que vai fazer toda a diferença? Isso que eu tô com medo. Tava aparecendo muito, mas agora tá achando pouco. Vai dar certo. Curral? Parecendo um curral. Luca, se tá parecendo um curral, eu vou buscar um carro a nível, viu? Pra não colocar aqui em cima. Tá, não. Não? Não. E a gente vai ter que pintar de vermelho, viu? Porque tá no documento, mas não pode escolher o vermelho. Já sei. Deixa eu fazer Igual aqui. do Cyberfusca. Qual que é do Cyberfusca? Ah, é, vinho. E é uma cor escura, então se sujar não vai aparecer tanto. Não precisa ficar lavando todo dia. Uma cor escura. Vou dar uma dica pra vocês que o Lucas fez. Pegou o vermelho flash e É um colocou vermelho gotas de chamativo. vermelho pra escurecer. Na verdade foi preto. Ah, é, preto. Falei, pensei certo, falei errado. Tô nervosa, me desculpe. Ficou muito chique. Parabéns, Henrique. Agora é só soldar tudo. Pouca coisa, né, Lucas? Detalhes.
levar o cárter pra soldar. A gente tá saindo lá agora. Consegue ficar sozinho um pouco? Leva o cárter pra soldar, vamos ver se a gente consegue montar hoje mesmo, pôr óleo e funcionar. Se Deus quiser. Que hora que é isso aí? Olha aí, olha aí. 15 para as 3. A solda deve levar uns 20 minutos, só que tem um tempo aí na outra cidade, que é uns 15 para aí, 15. Não, Bagulho é corrida, hein? É corrido, vai dar certo. Bora lá. Viemos numa oficina de um amigo nosso aqui que tem a solda alumínio. Olha só, aquela cratera ali, beleza, soldada, tá um pouco. Mas aqui do lado, ó, não sei se vai dar pra pegar na câmera, mas abriu uma trinca de fora do ladinho da solda e vem abrindo aqui. Bom, não sei se vai dar pra pegar na câmera, mas um trincado feio. Vai ter que colar isso aqui. Gente, sem condições, esse carro não aceita nenhuma adaptação, nenhum reparo, nada. BO do Carter, conseguimos resolver, resolvido com sucesso. Enquanto isso, o Henrique ficou aqui e adiantou demais o reboque. Ó, Henrique, eu não esperava tanto não, viu? Juro. O alongamento que promete não gangorrar mais o reboque foi feito com sucesso. Olha que massa que ficou. Ficou da hora, Henrique. Ficou bem feito. Alongou aqui também, ó. E passou essa frente aqui, ó. Esse, como que eu posso falar? Esse freio, né, Henrique? Tava bem aqui, ó. Olha o tanto que alongou. Sério, ficou show Tá demais. estruturado, agora o reboque tá maior, cabe o carro. A gente jogou o peso pra frente. E agora eu tô fazendo um suporte pra colocar o guincho. Eu fiz o suporte ontem. Tá vendo a marca de solda aqui, Dani? Esse aqui é o guincho. Lembra que a gente tinha um guincho de mão? Ó, sem vergonhice nossa, que nós já comprou tem muito tempo e nunca foi instalado. Tipo assim, não precisa ficar empurrando o carro quando você tem um guinchinho desse. Ele puxa pra gente. Que é elétrico. Eu tinha feito um suporte pra colocar ele aqui, ó. Olha lá a marca de solda. Ficou bonito, parafusei. Só tem um problema. A gente tem muito carro baixo, né, Luquinho? Você, né? Muito não, né, Luca? É 1, 2, 3 carros baixos. Aí se a gente subir pro carro baixo aqui, ele vai pegar no guincho elétrico, vai dar conflito. Aí eu desmontei o suporte, eu vou tentar colocar ele aqui embaixo, ó. Aí pra não ter perigo. Acho que vai ficar melhor mesmo. Eu faço o suporte aqui embaixo agora, coloco ele. Show! Enquanto isso, olha só como ficou o nosso Carter. Kartzinho em alumínio soldado. Olha só como ficou a solda. Fez a solda tanto por dentro quanto aqui por fora. Não deu pra fazer um acabamento nessa solda porque não pode fragilizar nem um pouco. A gente foi soldando, a gente não, né? A gente levou na oficina, foi soldando e a trinca tava abrindo na solda. Então, a ideia foi fazer uma solda meio que escamada, sem esparramar, porque se esparramasse a solda, tava abrindo mais trinca ainda. E assim, deu certo. Então, em time que tá ganhando, não se mexe, tá ótimo. Só de não vazar óleo, tá ótimo. E o que aprendemos com essa lição? Não pegar de novo com o jacaré ali. Tudo é um aprendizado, Henrique, nunca mais. Agora a gente vai passar uma colinha de junta aqui, porque é engraçado. Não tem nenhuma junta aqui, nem no carro. A gente tirou, era só o Carter, limpinho. Mas aí só de precaução. Vou passar uma aqui da Automix pra não ter perigo nenhum, né, Lucas? Só uma segurança. Só uma segurança a mais. Então vamos montar logo, eu tô ansiosa ver se o carro vai funcionar. Vai. E foi, deu tudo certo, carro no chão, cavalete fora, agora sim, o Carter remendadinho. Correia colocada. Vareta também no lugar que teve que tirar, então tá Alternador tudo no certo, lugar. tudo Isso certo. tudo porque a gente precisava só colocar o alternador. Acabou que a gente teve que fazer uma solda no Carter. Henrique, acontece, tá muito sentido, mas já tá Que resolvido. zica, hein? Era pra estar pronto ontem. Mas deu tudo certo, isso que importa. Agora é Pra quem colocar o não- óleo no lugar. Tem que explicar, né? Pra quem não sabe o que é Carter, Carter é tipo o reservatório do óleo do motor. E a gente furou uma peça muito importante. Se vaza o óleo, se some o óleo, o motor não lubrifica. Então tem que ter óleo ali. Eu estraguei uma das peças mais importantes. Agora é colocar óleo no lugar e ver se realmente é o alternador. Somente o alternador, né? Porque que tava ruim, eu tinha certeza. Tava um caco. Óleo no lugar e vai funcionar com uma beleza. Você vai ver. Enquanto a bateria do Volvo aqui pega uma carguinha pra gente
finalmente ver se deu tudo certo. Acredito que sim. A gente continua os trabalhos aqui no reboque. E olha só que ideia legal que o Henrique teve. Só não sei se vai funcionar. Pra que isso? Pensa bem. Uma rodinha. Uma roda vai fazer a diferença. Essa roda é uma roda boba, tem freio. E aqui o motor elétrico já deu certo, já tá com suporte. A gente vai tirar depois para fazer a pintura, da falta fiação elétrica. Esse aqui é um guincho de 12 volts que consegue puxar o carro. Legal, né, Dani? Tá Sem precisar louco, empurrar, é. sem precisar fazer força. Não tem perigo de bater na caminhonete mais, É. não preciso fazer força. Essa rodinha aqui, ela vai no... Isso aqui é o apoio do reboque. Quando você desengata do carro, isso aqui serve de apoio. Aí aqui você roda, ó, como se fosse um macaco, né, Luquinha? A gente vai rodando aqui, ele vai levantando, para você ajustar ele, pra... até se tiver um carro aqui em cima, você roda, ele levanta, facilita o engate lá. Só que tem um porém, isso aqui. Dependendo, não encaixa o engate ali, né, a bolinha do engate com isso aqui. Então a gente precisa deslocar e é pesado. Aí essa rodinha vai na ponta aqui desse cavalete aqui. Aí a gente consegue deslocar, o guincho vai para lá, vem para cá, pra Resumindo, essa rodinha é pra facilitar na locomoção, porque ele é muito pesado. É, tipo, é pra facilitar a locomoção sem o engate, tá engatado no carro. Quando ele estiver estacionado, quando ele estiver ancorado, digamos assim. É, legal, né? Tá Vamos fazer louco. Não sei se vai funcionar, Vai que Henrique. vai, né? Não, eu falo, essa rodinha é pra quantos quilos, você sabe? isso. Ela é pra 400 quilos, eu acho. Ah não, então não deve dar, tá louco. Não é possível. Não é possível, reboque. Bateria carregada então no lugar, tô confiante. É claro que vai dar certo. Vamos lá, desengrenar, pisando freio, bombar mão. Chama, quebra, chama. Quer dar um passeio? Olha aqui, quer dar um passeio. E aí, Luca? Te falei, Luca? Partiu! Só esse limpador que tá estranho. Olha, ele tava agarrado. Vambora. Era só o alternador. Aí a Daiane dando uma volta no seu Volvão de novo, depois de ter trocado cabo, vela, alternador. Sentiu diferença agora, Dai? Sim, tá bem mais forte do que aquele dia que a gente andou faltando um bico. E foi uma decepção depois que não funcionou ainda, né, Henrique? Mas agora deu tudo certo. É. E ele é meu por enquanto. Nossa, não vejo a hora de vender esse carro. Só pra Sério. recapitular, ele parou, pagou quedinho na casa de Luquinha, né, Luca? Aí o que eu fiz? Aí eu descobri que era o alternador. Aí eu desliguei ele porque ele entrou em curto, começou a sair fumaça, esquentou. Eu tirei o alternador, coloquei uma bateria carregada, ele pegou. Aí eu voltei com ele. Agora tá com o alternador tudo certo, né, Dai? Ô, Luquinha, você acha que agora o carro dá pra ir pra praia? Vai, rapaz. Tem que ter coragem. Tem coragem, Dai? Não, tá atrasado. Fechei o teto solar aqui, ó. Eu gostei desse carro, cara. Carro bonito, carro bem feito. Só dá dor de cabeça, dá um trabalho pra nós ligar ali. Meu Deus do céu, você tá vendo? Quanto tempo esse Volvo não vê um posto de gasolina, hein? Depois Quanto que a gente tempo? resgatou ele, a gente só encheu no galãozinho, né? Então, agora posto, muitos anos. Aproveitar e trocar o fio de ar que ficou de trocar também. Colocamos aqui trintão. Muito pouco. Eu ia colocar mais, mas eu coloco tipo 100, 200, amanhã o carro vai embora, daí não vai vender Vou o carro. mesmo, e eu vou perco mesmo. a gasolina, então eu vou pôr 30 reais só. Ué, você que sabe. E aí é isso, gente. Sério, não acredito que esse carro andou, juro. Só tem um problema aí, não ligo o rádio, vou ver se é fusível alguma coisa. Você vai ver à toa? Tô te Tô doido pra avisando. escutar um Zezé ali e o rádio não funciona. Não vai dar tempo de escutar nada ali, né, Lucas? Vou esconder esse Vai carro. embora hoje. Vou esconder esse carro no mato. Fih, eu já não queria falar não, mas já tem um rolo bem esquemado, viu? Briga não. E o carrão é top, né, Lucas? É uma barcona também. É um Ford. Barcona? Ford Ranger. Não é. Chegamos em casa.
Cara, é um carrinho que dá pra brincar, viu? A gente foi abastecer, deu uma volta ali no centro, fiz até compras no carro aqui. Não, Luca, minha outra sacola caiu. Até compras deu pra fazer aí no Volvão, hein? Nossa, o carro é bom. O carro é da hora, né, Luca? É, pra 1,98. Quem tá querendo comprar um carrão, Pra quem quer se aventurar, não gosta de paz, é um carrão. E aí, o que vocês acharam do teste? O que você achou do test drive? eu gostei. Gostou? Aham, Andou Tá bem? um carrinho legal pra vender agora. Suspensãozinho tá até ok. Tem que tá bom, tá E legal. você, Henrique, o que você achou do teste? Eu gostei, mas ele tá um pouco acelerado, mas é coisa à toa. Parece que o Luquinho olhou, o cabo do TBI lá tá meio... Tem regulagem, Regular. dá pra acelerar ele um pouco. Ou passar o aparelho, porque a gente só passou o aparelho pra ligar aquele dia, né? Dá pra sair pra frente. Junta aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, deixa eu falar uma coisa antes. A gente também, se eu não for ficar com ele, a gente pode cortar ele e fazer uma Ferrari. É, agora Quem tô- entendeu a referência? Agora que eu vendo mesmo. Junta aqui vocês dois, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai dar aí pra nós brincar? Quando é cortar? Junta, É. junta. Acabei de autorizar meu pai de achar um rolo nele. Uhul! Agora ele dura nem 30 minutos aqui mais. Deixa eu ver, agora são... Eu queria ficar com ele. Henrique, vamos comprar um carro melhor pra você. Esse carro aqui é intransferível, tem 5 mil de débito. Pegou, mas né, tá meio capenga. Não, você merece um carro melhor. Vamos Mas achar um carro melhor pra você. Pode ser Se até você uma for série pegar aqui. um carro muito velho, eu não vou ajudar vocês a mexer. Tá vendo, Luca? Não é por nós. Vamos é pegar um pelo carro muito velho. Eu queria um Volvo, mas apareceu esse Volvo, como ele tá com muita pendência, que ela me falou. Não vale eu a vou, pena. eu vou esperar outro Volvo. Eu tô na bota de um XC40. Inclusive, se você tiver um XC40 aí à venda, manda um e-mail aqui que a gente estuda. Pode ser até uma série aqui, ó, em busca de um Volvo pro Henrique. É, esse aqui é o Volvo Peru, o XC40 é SUV? é uma SUV, é isso. Então, antes de mandar embora oficialmente, agora eu tô animado. Vamos dar um trato aqui no Volvo, porque a gente lavou tudo mais, aquele serviço mais difícil, mas acabou que empoeira aqui no sítio. Na verdade, todo lugar, né? O tempo tá muito seco. Pouca poeira, graças a Deus. Pouquinha coisa, pouca coisa. Mas tá fácil de limpar, só jogar uma aguinha aqui e já era. Olha só o que tá enfeitando a imagem ali no fundo. Conhece, tio Peruca? Represa? Não. A combosa. Todos os carros do Luke é muito agarrado. Os carros não andam, Luquinho? Depois a gente fala as coisas com A caminhonete dele tá com problema, a Kombi tá com problema. Pode falar que é minha, cara. Não é minha, Ela é minha agora. Mas era do Lucas. Inclusive, ela não apareceu mais aqui no canal ainda, porque ela ainda está no mecânico. Quantos meses faz isso? Não, ele tá. Ô, ela andou mais no mecânico do que andou com a gente. Não. Isso vai mudar. O Volvo já ficou bem bonitão de novo, foi bem fácil lavar ele, tá todo encerado. Mas também, olha só, a aliada da vez, a K4 da Caixa, uma lavadora de alta pressão, muito boa mesmo. A lavadora aqui, ó, K4 da Caixa, ela tem motor de indução, que não vai escovas, ou seja, uma coisa a menos pra estragar, o que faz ela ficar bem silenciosa também. E o legal da Caixa é que tem vários acessórios que você pode comprar que ajuda, tipo, essa aqui é uma Snow Fan mesmo, é muito fácil, você coloca aqui no próprio gatilho da Caixa e já faz uma espuma até que legal. E essa lavadora aqui, ó, acompanha um bico turbo. Isso aqui é pra sujeira pesada, eu nem usei aqui no Volvo. Tem medo até de arrancar tinta, sério, é muito forte. E também tem essa aqui que ajusta o leque. Esse bico aqui de leque, ele tem ajuste, então serve desde até igual uma planta, até também tirar, tipo, barro da roda, enfim. Muito bom, muito bom. E ainda, se você não quiser usar Snow Fan, tem um segredinho aqui, ó. Uma mangueirinha de sucção. Então você pode colocar aqui um recipiente com um shampoo automotivo diluído, coloca aqui dentro do recipiente, pode usar sem o bico, que vai sair aqui uma espuminha até que legal, quebra um galhão. Então tem a opção de você colocar com o Snow Fan, mas tem essa mangueirinha aqui de sucção, que quebra um galho, viu? Que engata a mangueira, ó. O engate rato também da mangueira vem junto com a lavadora. As rodinhas também é muito boa, ela é grande, então dá pra locomover ela de boa. Gente, tem até calota, você sabe, Luca? Ah, disso aí, né? Eu que tô com medo de quebrar aqui, ó, mas ela vem aqui, ó, ela vem solta, ó, e a gente coloca, vem literalmente uma calota pra lavadora. Ela é muito estilosa.
boa e forte. E quando eu falo que é forte, ela é forte mesmo. 1885 PSI. É muito forte essa lavadora. E pra você pedir sua lavadora K4 da Karcher agora, é só clicar aqui no link ou então apontar o celular para esse QR Code que tá aparecendo, ou então vários outros produtos que tem no site da Karcher. Robô aspirador, outros modelos de lavadora, aspirador vertical, extratoras. Gente, tem muita coisa. Tudo em promoção. Tem desconto se comprar no Pix. E tudo de promoção que tiver é acumulativo com o meu cupom. O cupom é DAI10, dá 10% de desconto, acumulando com tudo que tem lá de promoção. Então aproveita agora para ter seu equipamento Karcher, que vocês sabem que eu não fico sem. No dia que a gente fez aqui a limpeza do Volvo, nos plásticos internos a gente passou uma proteção, um restaurador de plásticos que dá uma proteção de 6 meses. E aí que agora tá mamão pra limpar aqui, ó. Como pegou só uma poeirinha e o plástico ainda tem proteção, então eu vim aqui só com esse pincel aqui da Vonix, que é um pincel de detalhamento. É um pincelzão de detalhamento, ultra soft. Essas cerdas aqui ó, são super macias, então não arranha. E a pegada aqui é bem ergonômica. E aí você faz rapidinho todo o carro, porque olha o tamanho do pincel. Sério, muito bom. Acabei a interna já, Lu. Só tinha um pozinho e usei esse pincel aqui, fechou. Ele pega bem nos cantinhos, ó. Ele entra bem nos todos os detalhes. O Volvão então tá pronto, agora é só esperar o rolo dele. E também tem outra coisa que tá pendente, ó. Combosa do tio Luquinha. Pra quem me acompanha no Instagram, viu? Mas você acredita que a gente teve que tirar o motor da combosa? Olha isso. Só sei que a agulhinha do carburador caiu dentro do motor e empenou uma válvula, vocês acreditam? Então tiramos o motor fora pra mandar pra retífica, que assim tiver pronto, aí vamos pra pescaria. Gente, que trampo, hein? Ela toda abandonada funcionou, agora que tá reformada. Tudo quanto é peça nova, né? Colocou ela no ano, hein, de peruca? Eu disse pra não mexer, eu só queria pescar. Não, mas agora vai dar certo. Ah. Quanto tempo que essa reforma durou? Uns 3 meses, uns 4 meses, tio Luquinha, você tá esperando essa pescaria. Acho que eu vou pescar mais não. Vai, o motor já tá fora, vai arrumar e vai dar tudo certo. Ó, o motor aqui, ó, é sobrar um tempinho e mandar pra retífica. Que coisa, hein? Agora então é esperar o rolo que eu vou conseguir fazer nesse Volvo. Tomara que seja um rolo bom. E tomara que a Kombi fique pronta logo também. Então, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Valeu!